Olá todos e bem-vindos a mais uma semana de reflexão. Pervertidinho, vocês sabem que hoje o vídeo, ele tá um pouco ainda em processo. Eu ando pensando muito sobre a indústria do medo. Fala, seus mal diagramados Bezzy, hoje com um convidado especial aqui, Rita Von Hunt, ó. Conseguiu falar certinho, hein? Muito bem, Rita. A gente com dificuldade de falar seu nome, por isso que a gente demorou pra te chamar. Gente, a gente ficou treinando. É aquela história, né? O fonoaudiólogo tá caro. É verdade, é verdade. É até por isso que a gente vai ter um embaixador que não sabe falar muito bem inglês, porque é difícil. E porque essa coisa de fonética e fonologia ficou pra trás, né? Sim. Quem fala geladerum, e todo mundo entende que eu falei gelo. Então, tá valendo. Rita, é impressionante, assim, que a gente foi avisado por uma amiga que você tem que chamar a Rita, tem que chamar. Quando eu vi o combo todo, é um negócio único, né? Ah, que bom. Uma drag que sabe tudo de moda, história, cinema, arte, sociologia. Caramba, né? A gente vê os vídeos da Rita assim, eu falo, porra, bicho, não sei nada. Quando você vai a uma padaria, para no balcão e decide comprar um pão de queijo para viagem e a atendente, por algum motivo, te oferece uma embalagem de isopor com um pão de queijo dentro, mais 4 guardanapos de papel, um sachê de ketchup, um sachê de mostarda e põe tudo isso numa sacolinha de plástico para comer um pão de queijo, você gerou aí uns 400 gramas de lixo. Não, vocês sabem muita coisa, eu sou inscrita do canal, inclusive hoje, antes de vir pra cá, eu tava assistindo o vídeo que vocês gostavam da Jovem Pan. Eu gostava, não é o Bezzy, aí eu mesmo assumo, porque eu ouvia muito porque era música de balada da minha época, ia lá, ouvia Lasgo, ouvia mesmo, ouvia, não vou negar, gente, entendeu? eu conheci Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor. Lá. Foi uma fase muito melhor do que a Jovem Pan atualmente, você tem que concordar. Meus pêsames. Não tem como. Mas quem cita, ressuscita, é melhor deixar morrer. Com certeza. Não fica dando palco pra maluco, Isso, não. isso. Pra que isso? E Rita, foi essa questão de você ouvir muita música, conhecer muito cinema, que te fez ter a vontade de ser drag queen, assim, de se montar, pegar as referências pop e falar, vou montar aqui um personagem, uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante. Eu acho que não. Não? Não. Tudo bem. Porque não foi mesmo. Eu sempre conto, né? Eu comecei a fazer teatro cedo, estudava num colégio bilíngue, lá tinha aula de teatro, eu fazia desde pequenininha. Com 7 anos eu tava lá e me deram o Oberon pra fazer Sonho de uma Noite de Verão, Shakespeare, Rei dos Gnomos. Mas eu era a rainha das fadas, né? O entendimento de quero fazer drag é depois de passar pelas artes cênicas, depois de estudar artes cênicas na faculdade e entender que quando você é drag, você potencializou as artes cênicas em uma figura. Porque você é piroqueiro e maquiador, figurinista e coreógrafo, bailarino e ator, diretor, roteirista, tudo em um profissional. E aí, como eu sempre fui muito da desbravadora, eu falei, eu vou, quero ver qual é. E tava sendo humilde falando que não, quem dera eu entendesse de várias coisas agora, tá Não, mostrando não. aí que realmente ser drag precisa entender de várias coisas. É que eu tenho o olho maior que a barriga, inclusive se der pra filmar, a barriga tá bem pequenininha. Não, mas e aí eu sempre quis pegar desafios. É um desafio. Que eram muito maiores do que eu. Sim. E Rita, eu falando com o Guilherme. Sim, que quem é? Tá aqui também, veio. Mas foi embora já. Uma entidade que está presente entre nós. Tá bom. Eu perguntando, será que dá pra vir como Rita? Quanto tempo você demora? É uma curiosidade minha. Que ontem eu tava assistindo com a minha namorada um vídeo da Carta Capital, que você fala, e aparecem vários figurinos. Sim. E eu ficava falando, isso eu achei legal. São vestir. várias etapas, Esse eu queria né? vestir, esse São eu queria várias vestir. etapas. Sim. A gente pode pensar no espartilho, a gente pode pensar no corset, a gente pode pensar na peruca, na maquiagem, no salto. Mas quanto tempo demora, assim? Depende do que a gente vai fazer. Se eu for fazer uma montação, que é o termo que a gente usa pra drag queen, pra palco, então vou fazer show, vou fazer boate, e tem pouca luz, ou tem holofote, ou tem... É outra maquiagem. Se eu for sentar com 2 amigos pra gravar um vídeo do YouTube, pode ser uma outra produção, né? Então os produtos mudam e as técnicas mudam. Hoje pra estar aqui eu acho que eu levei 1h10, 1h15. Caramba, olha que consideração. Verdade. Então a gente vai deixar os links aqui embaixo do Instagram e do YouTube da Rita, que a gente segue e é muito legal. E vamos começar essa entrevista que vai ser polêmica. Ai, será, gente? Ainda bem que eu vim de calcinha limpa.
Ontem eu assistindo o seu canal e você falando, eu me identifiquei, a gente se identificou. Porque a gente começou a falar mais de entretenimento, Sim. né? Que é a nossa praia, música, cinema, comportamento masculino. Sim. E a eleição jogou a gente pra esse assunto. E eu vi que com você aconteceu a mesma coisa, né? Sim. Você fazia um canal de culinária Vegana, entrevista. Olá a todos, bem-vindos à minha borracharia, minha Lopes da Gatinha. Oi, perdão, gente, esse look acabou comigo. Olá a todos e bem-vindos à minha cozinha. E de repente eu me vi explicando consciência de classe, né? E o conceito de hegemonia do Gramsci e tratando coisas como a indústria cultural do Adorno. E é porque, gente, todo mundo que tá no Brasil, morando no Brasil, que tá aqui há mais de, 4, 5 anos, chegou a uma constatação que o diálogo faliu, né? A instituição social, o diálogo, que é fundamental para que haja democracia, faliu no nosso país. As pessoas desaprenderam a ouvir, desaprenderam a conversar, a debater, a expor ideias, e um pouco disso é resultado de um processo muito longo de desmonte educacional, né? Então, como a nossa educação está sucateada, e se prepara porque vai ficar mais, mas como a nossa educação foi sucateada, e a nossa mídia foi sucateada, e o nosso entretenimento foi sucateado, tenta comparar um programa de humor dos anos 80, 90, 60 no Brasil, 50, com hoje. Acho que agora o YouTube tem um público mais velho, Sim. que se informa pelo YouTube Sim. porque não acredita mais nos meios de comunicação. E eu sinto também que é um retrato das pessoas entenderem que não é apenas lendo que você aprende, né? Sim. Tem gente que não a inteligência da pessoa não foi feita pra ler. Minha irmã, ela não consegue, e ela é muito inteligente, só que ela não tem um problema. na leitura. E é uma prática que requer uma dedicação monstruosa, né? A leitura, ela é sobre isolamento, sobre silêncio, sobre foco, e tem gente que não consegue fazer isso. Isso não quer dizer que você é burro. Isso quer dizer que talvez você devesse assistir documentários, isso quer dizer que você devesse ouvir podcasts. Você disse sobre a questão do desmonte educacional. Sim. E muitas vezes o PT, ele é acusado de ter feito um abuso de Paulo Freire na sala de aula. E foi exatamente por não ter feito esse abuso que a gente chegou nesse lugar que a gente está hoje, não é? Exatamente. Gente, toda vez que alguém quer criticar o PT pra mim, falando sobre talvez uma pauta extremista da esquerda, ou a palavra que eu amo, né, comunista com o PT, eu lembro as pessoas, Comunista, super, né, hoje estamos aqui, e de antifascista também, comunista. Vermelho, preto e amarelo, depois joga no Google. Sobre essa acusação, é importante que a gente lembre que logo que eleito, o Lula vai beijar a mão do Bush nos Estados Unidos. E gente, o Lula deu uma declaração logo que eleito, que o que a América Latina precisava não era a espada do Simão Bolívar, mas crédito. Eu acho que não preciso continuar, mas vou continuar. O governo do Lula, os 2 mandatos do Lula, eram sobre um sonho de consumo da classe pobre. Todo mundo no país vai ter um carro. É verdade. E, gente, isso não tem muito a ver, né, com a ideologia da esquerda. Mas enfim, é o que a gente tem no país. Não, A gente eu tem- lembro que o sonho de consumo, a gente falava, nossa, a galera massa tá começando a consumir, tem CD player. Sim. E é aparelho de DVD. Sim. E depois a TV de LCD plasma, que veio com uma tecnologia depois no segundo mandato dele, de certa Sim. maneira. São e símbolos, isso, né? São símbolos. E isso que você disse também tem muito a ver de como o governo de conciliação dele foi formado, que já de cara você coloca o Meirelles pra ser teu ministro, que é um liberal puro sangue. Inclusive... Um banqueiro, gente. Inclusive né? os liberais que falaram não vou votar no Paulo Guedes, vocês deviam ter votado no Meirelles. Pelo menos tem mais a ver com a ideologia de vocês. É. Eu vou taxar o Meirelles. Mas enfim, ou seja, né, no fim das contas, tudo que o Lula é acusado, né, tudo que o PT é acusado de, vocês colocaram Paulo Freire demais nas escolas, vocês Quem foram dera. extremistas demais, pelo contrário, Quem dera. perdeu a oportunidade de ter sido, inclusive, né? Mas se fosse, não teria sido eleita também, com o discurso, né? Sim. E por que o Lula consegue? Acordo, né? Um acordão com o Supremo, com tudo. Exatamente, né? A história da nossa democracia, que é muito jovem e que acontece em lampejos, em relances, quando você vai estudar desde o Brasil, colônia, primeiro reinado, segundo reinado, período da regência, a história do Brasil é a história de acordo. Nunca houve um conflito, nunca houve um confronto. Até pra sair da ditadura a gente saiu de Com forma acordão.
Então. de forma com um acordo, não foi uma ruptura. Não. Foi a esquerda, a direita falando, não, chega, a gente não quer nenhum contato com os militares. Pelo contrário, os caras depois foram, inclusive, se aliando aos partidos que surgiram a partir dali. Tá cheio de udenista ainda dentro do DEM, tá cheio de gente aí do antigo MDB, que era meio que uma esquerda, entre aspas, assim, durante a ditadura, mas que enfim, né? Era o que a gente tinha, né? E Rita, você tem sofrido na pele, porque o Gabriel é professor. O Guilherme. O Guilherme, desculpa. Tá tudo bem. Não corta essa. Eu não guardo rancor, eu guardo Eu escrevi nomes. várias vezes Gabriel, sabia? Eu não sei por que veio o Gabriel. Não, mas eu tenho cara de Gabriel, desmontado. É por isso, Sim, é por isso. sim. Guilherme é professor. Sim. Tá um período um pouquinho difícil, né? Pra quem é professor. Como é que você usa a Rita pra, sei lá, reverberar? Você tem uma voz maior, tem agora um canal no YouTube muito legal, que pra bater realmente nisso que os caras querem destruir o ensino. Pedagogia drag, total, né? sim. Como é que trazer essa parte da sala de aula, né, pro canal também. É meio natural, assim, eu estou dando aula desde os 14. Então, aos 14 anos de idade, eu comecei a de fato dar aula. Antes eu brincava de dar aula com os meus amigos. Sempre tive facilidade para explicar conteúdos e acho que sempre foi da minha personalidade querer ajudar com que as pessoas pudessem ver coisas. Né? Talvez eu tivesse sido uma boa jornalista. Foi meio natural, foi de repente descobrir que eu tinha uma plataforma, que eu tinha uma voz e que ao mesmo tempo que eu estava usando isso para falar sobre veganismo, para falar sobre rompimento de paradigma, transição de preconceitos, enfim, uma série de coisas, eu também poderia usar isso para educar. Né? Eu não tenho muito uma pretensão de transformar o YouTube numa ferramenta de EAD, né? Não é sobre isso. Até porque pode ficar chato, né? Assim, pro YouTube. Até né? porque Com você pode ser certeza. contratada pelo Bolsonaro também, Ai, né? gente, a irmã do Paulo Guedes, né? Sim, ele manda o Paulo Guedes. Mas o que o Luciano Huck, né? A Tabata Amaral vão me ligar. Ah, legal. Chama a gente também. Grupo Croton aqui, ó. Ai, Deus me livre. Então o que eu tenho pensado é, por que essas conversas, né? Antes da câmera ser ligada, a gente tava aqui batendo papo sobre uma série de coisas que envolvem política, que envolvem formação, que envolvem bibliografia, que envolvem autor, que envolvem a corrente filosófica. Por que isso não pode se tornar o entretenimento? Por que isso não pode se tornar acessível para as pessoas? E tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Antes das graduações, antes do estudo, antes da pesquisa, eu era um lixo de pessoa. Você, acredito que também, você também. Eu você... A gente sempre falou isso aqui. continuo. A gente sempre alertou isso aqui. E tudo que a gente teve na vida foi uma chance, né? De conhecer ideias melhores, de conhecer debates melhores. E a partir daí se melhorar, né? Eu acho que graças a Satã, hoje eu tenho essa chance de fazer isso numa plataforma. E você, Rita, vê como, assim, essa polarização que existe em todo mundo, mas aqui no Brasil virou o que você falou, a gente não consegue mais ter diálogo, conversar, que mostrou também uma esquerda também muito radical. E que a gente chama dos bolsominions da esquerda, assim, porque tem gente que bate, assim, se você não for o que ele quer, que a pessoa quer, você não presta. Sim. Tem umas abordagens sectárias também. Super. Então, eu vejo muito, principalmente na questão que a gente estava conversando aqui antes, que diz muito respeito a você, que é sobre as pautas identitárias, assim. E que até a gente, às vezes, é rachado dentro da internet. Porque existe muito essa abordagem. Assim, como é que você enxerga tudo isso e como é que a esquerda pode, em vez de se desintegrar, se unir mais nesse sentido? Nossa, bom, vou falar de uma amiga, Sabrina Fernandes, do Tese 11, conhecemos. que acabou de lançar o livro, acabou de publicar. E, gente, o livro chama Sintomas Mórbidos e trata sobre as encruzilhadas da esquerda no Brasil. É um processo muito complexo de análise. Sabrina é uma socióloga, ela é doutora em sociologia, ela tem cátedra para falar sobre o assunto e mesmo assim é uma leitura que, apesar de fácil, suscita questões que a Sabrina foi um tipo de gênia de conseguir condensar isso num volume, né? Que é difícil. Sintomas mórbidos da esquerda do Brasil daria pra fazer um compêndio, sabe? Em 10 anos de Essa escrita. pergunta do Helder dá pra gente ficar 5 horas. Dá debatendo, pra ser o único tema do vídeo, né? Independente se nos acreditamos esquerda
ou se estamos apenas querendo aprender e discutir política. A gente deveria buscar caminhos de formação, tentar entender quem são os partidos políticos disponíveis na sua cidade e frequentar reuniões ou se filiar ou entender quais são os programas, para que talvez lá dentro você conheça pessoas que possam te indicar leituras, etc, etc, etc. Em segundo lugar, eu acho para nossa esquerda, e quando a gente está discutindo principalmente sectarismo e pauta, e esse levante da pauta identitária como conteúdo máximo da esquerda, a gente deveria se ater a um escrito do Engels e do Marx, que é o socialismo científico e socialismo utópico. Talvez entender, e olha, não quero ser apedrejada por quem é um pouquinho, né, que tá mais envolvido nesse debate, eu estudo crítica de cultura materialista. Escola de Frankfurt, vem e me abraça. Eu Adorno é minha melhor amiga. Mas eu acho que o nosso debate ele deveria estar mais atido às bases do que às superestruturas, né? E em especial em um país tão desprovido de educação quanto o nosso. Sim. A gente deveria estar mais preocupado em fazer trabalho de base. Então, desigual, né? Nono país mais desigual do mundo, Sim. né? E é a 8ª maior economia do mundo ao mesmo tempo. Então, assim, é exatamente por isso, né? Exatamente por isso. Por É isso. porque falta educação. Né? Sim. E até isso foi o que o Mano Brown disse durante as Exato. eleições do ano passado. Se vocês não voltarem pra base, não adianta. A gente tem alguns políticos colocando o pé na lama, como o Guilherme Boulos. Sim. Mas a gente tem também, ao mesmo tempo, o Haddad e o Ciro sendo palestrante indoor, Sim. falando só com universidade e nunca indo na periferia ou nos interiores. Sim. Acho difícil a gente encontrar essa busca de consciência social e consciência de classe se a gente continuar falando pra convertido, né? Sim, e é o que está acontecendo, mas de novo, olha só como as duas imagens são só o lado do espelho que você está olhando. Sim. Porque falar só para convertido é um resultado de o diálogo faliu. E o diálogo faliu é um resultado de só falamos para pessoas convertidas. Sim. Né? Acaba não prestando um serviço que a gente sempre chega, a gente tem muita dificuldade, queria trazer também gente com espectro um pouquinho, não direita, né? Direita não dá, mas assim, sem... Não PSL, necessariamente, mas talvez o Meirelles, porque não é sério, É verdade. Eu vou taxar o Meirelles. E outra coisa que eu fico pensando super é o seguinte, deixa eu ver como expressar isso. Você pode cortar o tempo que eu tô pensando. Não, depois. Tranquilo, a gente pode pôr as nuvenzinhas assim. A barra de load, a internet de escada. Em defesa do Ciro e do Haddad, o Ciro Gomes começou na sua plataforma de Instagram, não tem as outras redes sociais, talvez tenha começado pelas outras também, um hashtag Ciro Explica, que em 1 minuto, às vezes 2, ele trata sobre por que a reforma da Previdência é falaciosa, por que é uma mentira. E o Haddad começou um programa também no YouTube, perdão. No Facebook. E eu acho que tá no Instagram, mas ele também começou, é uma tentativa também de democratizar o acesso ao debate, né? Contudo, entretanto, todavia, porém, é muito importante que a gente pense que eu assisti ao bate-papo do Haddad com a Djamila Ribeiro e eu falei, gente, é uma aula universitária. Então, vamos fazer um canal do YouTube? Vamos falar com as massas? Foi um pouquinho na trave. Então, assim, é importante entender que forma e conteúdo são a mesma coisa. E que quando você... então tá, eu vou fazer um conteúdo novo através de uma forma nova YouTube, mas a linguagem é a mesma da palestra indoor, Sim. vai dar errado. Fica difícil, porque se a gente pega a história do próprio PT, você tem o Lula, durante 30 anos, viajando o país inteiro pra falar e montar base em todas as cidades. Em pra ser o sindicato, maior partido da América Latina. E aí, parece que se esqueceu essa lição que é tão recente, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente faz a crítica ao Lula e tudo mais, a gente reconhece também que foi o melhor presidente que a gente teve. Sim. E teve esse papel importantíssimo nesse sentido, que parece que foi esquecido pelas esquerdas, né? Sim. Rita, como é que é pra você? Eu acho que são momentos ruins que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo, você sendo drag, falando dessa maneira, hoje em dia as pessoas não estranham, né? Tanto Não. assim como poderia acontecer na década de 80, Com 90, certeza. começo dos anos 2000, que era uma coisa do macho, louco e tal. Tanto na música, no cinema, tinha muito isso. Pra você, existe o preconceito? A gente tava falando de hater antes de entrar. Você já foi alvo dessa milícia virtual
da direita? Já fui. Inclusive, quando fui, eu lembro de parar, sei lá, um dia da minha vida e falar, tá, eu tô com um pouquinho de medo de sair de casa. Porque, aconteceu um episódio com um youtuber de direita que se apropriou de um vídeo meu e fez um vídeo completamente descabido, refutando a minha argumentação. Né? Coitado, ele não passaria... Nem conseguiu, Não, né? ele não passaria em uma matéria de qualquer universidade séria. A gente não vai falar o nome dele. Não, né? Porque quem cita, ressuscita. E a gente não pode dar palco pra maluco. Ou pra otário, como diria o Boechat, né? Sei lá, em 24 horas eu recebi uns 2.000 comentários de ódio e desses 2.000, uns 200 eram ameaças de morte. De novo, né? Nosso diálogo faliu. Nossa humanidade faliu. Nossa habilidade de olhar pro outro como um ser humano faliu. Então já lidei com isso ao mesmo tempo que eu sinto estar fazendo o que eu estou fazendo da forma com a qual eu estou fazendo é um ato de resistência, militância e, acima de tudo, é um rompedor de paradigmas, né? Então, hoje, quando eu sou convidada para falar em um sindicato dos bancários, hoje quando eu sou convidada para dar uma palestra dentro de uma universidade, hoje quando eu sou convidada para dar um curso num centro cultural, e quem chega é uma drag queen, a forma já tá dando cabo do conteúdo, sabe? Eu acho que eu já tô conseguindo falar sobre inclusão, desmistificação de crenças, preconceitos e etc. E tenho olhado por esse caminho. Eu me prendo menos no ódio e tento me prender mais no amor. Porque a gente tinha até então, assim, na mídia e tudo mais, um espaço pra drag lá do entretenimento apenas, Sim, né? E o entretenimento meio chulo. Meio chulo. Você tinha o Silvio Santos dando espaço, tem gente que usa isso pra passar um pano pro Silvio Santos. Mas ele dava espaço, na época chamava de transformista, né? Mas pra fazer chacota em cima, na maioria das vezes, Sim, assim. sim. Não era pra dar um espaço, ó, vem cá, vamos fazer aqui um entretenimento, mas, pô, vamos dar abertura também pro pessoal se inspirar e tudo mais. Não tinha esse espaço. E vem você, assim, trazendo o entretenimento, a discussão sobre veganismo e traz também discussão política, histórica, tudo num pacote só, o que a gente tinha visto muito pouco até então, né? Sim, não tinha visto, né? Eu acho que quem fazia isso maestralmente era El Que Maravilha. El Que Maravilha era mulher, El Que Maravilha, além de ser mulher, era drag queen. Então, Sim. eu adoro que o Brasil ele é um lugar de contradições, assim, que... Olha, o dia que pegarem a cultura desse país pra ser estudada, e a El Que, ela abria a boca e ela dava uma aula, né? Sim. Do que qualquer política de partido, né? Sim. Rita, e como é que foi? A gente, antes de começar a gravar, a gente tava falando de filme, música. Tem esse lado também seu do deboche. Você consegue hackear muito bem ali a sociedade brasileira, né? O cidadão de bem. Inclusive, gente, uma curiosidade. Cidadão de Bem era o nome do jornal da Ku Klux Klan. Sim, a gente É falou verdade, aqui, né? É um negócio que a gente gosta muito de fazer também, né? Pegar esse cidadão de bem e colocar ele no lugar dele. Ou então mostrar pra ele qual é o personagem que ele tá interpretando, porque às vezes ele não sabe. verdade. Johnny Bravo, talvez. É. Como é que funciona isso, assim? Você é uma pessoa que sempre foi observadora, sempre teve esse lado do comportamento, de entender as pessoas mesmo, né? Eu acho que eu fui criada por duas mulheres muito ácidas. Minha mãe e minha avó, elas eram incapazes... Gente, minha avó hoje é uma senhora de 90 e... A gente tá em 2019? 2019. Sei lá, 96. Não, a gente tá em 1964. Voltou. Gente, foi um bug do milênio. Minha avó é uma senhora de 90 e tantos anos, e a gente tava numa mesa de almoço há algum tempo atrás, conversando sobre o Brexit, né? E minha avó acompanha as notícias, lê muito ainda, se mantém intelectualmente ativa. Ela foi poetisa, foi artista plástica. E na mesa de almoço, falando sobre o Brexit, todos os primos e ela, em um determinado momento minha avó falou o seguinte, quieta, do debate todo. Falou, mas a Inglaterra quer sair da União Europeia? E a gente vota. Eles estão quase em vias, tá dando maior conflito, e tem a questão da Irlanda. Minha avó, eles vão sair da Europa e vão pra onde? Pra América? Eles vão trocar a ilha de lugar? E aí minha avó, que é uma senhora de 90 e tantos anos, falou, é uma impossibilidade, porque existe uma questão da soft border, que é uma fronteira imaginária que existe na Irlanda. E a minha avó começou a explicar do comércio de carne e lã, de carneiro e tal. Então...
ela começa com essa facada ácida de, tá, eles vão sair da União Europeia, eles vão o quê? Pra América? E continua com o conteúdo, sabe? E essa mulher me criou. Minha mãe era a mesma pessoa, me criou. E além, assim, dessas duas mulheres que você já tinha em casa como referência, a gente tem a Rita Hayworth, que é inspiradora do seu nome, Dita Von Teese. E o que mais te inspira, assim? Quais são as influências, não só da caracterização, mas sua mesmo? Nossa, várias. Eu posso falar aqui da Marlene Dietrich, da Greta Garbo, que era um sapatão, né? Você quer que alguma coisa seja feita de modo certo, dá pra uma sapatão fazer. Inclusive, meu sonho era ser lésbica, não consegui nessa vida, na próxima eu tento. E a Bette Davis. Então... Todas americanas, quer dizer, né, com suas exceções de terem migrado de uma Europa destruída pela guerra, ou com uma ameaça de outra guerra, elas eram americanas, estavam dentro da indústria de cultura americana, dentro da Hollywood, lutando contra o sistema. Então isso, de certa forma, me fomenta, me dá alimento. Mulheres muito fortes, né? E agora falando do seu programa no I. Sim. Né? Tem um programa no I, e antes disso, a gente teve o RuPaul's Drag Race, que foi onde eu fui mais apresentado, assim, eu falei, meu, cultura. A drag sabe falar muito bem, sabe... A gente tinha, assim, drag é festa... O programa do Silvio Santos, né? Sim. Drag drag no começo do YouTube era tipo Salete Campari. Sim. E, né, ok, minha mulher, quando eu falei pra ela, não, conheço o RuPaul desde o começo. Por que você não me apresentou antes? Ela conheceu há pouco tempo, porque ela adora, assim. Né? Como é que tem sido o programa, Rita? Assim, tem... Fantástico. Há quanto tempo? O que fala o programa? Bom, esse programa é um reality show chamado Drag Me As a Queen. Ele é uma produção original de uma produtora da Bahia, que é a Movioca. Essa série é dirigida por uma mulher negra, Maristela Matos. Essa série é produzida com um time de 90% de mulheres. Nossas câmeras são mulheres, platôs, figurinistas. É um time de mulheres. E é um programa que trata sobre o feminino. E ele é apresentado por 3 drag queens. É a primeira vez na história da América Latina que um programa é apresentado por drags. E ele também foi exportado, né? E é a primeira vez na história do Brasil que um programa do I foi exportado para o resto da América Latina. Nós emplacamos esse golzinho. Que legal. Hoje, então, a gente passa do México à Patagônia. É uma série em 13 episódios reais que discute questões da construção e da performance, em especial da performance do feminino. Então, a cada episódio a gente recebe uma mulher a partir de uma conversa num bar, de uma visita a um acervo de figurino, de um ensaio em um palco e de uma sala de maquiagem, onde a gente vai produzir cabelo e maquiagem. A gente investiga quem ela é, por que ela é e quem ela gostaria de ser e por quê. E em que momento quem ela é e quem ela gostaria de ser se descolaram. E isso ajuda muito a gente. Eu tenho certeza que você é alguém e você gostaria de ser outra. E você tenho certeza que você... E eu também. E em que momento essa pessoa que a gente gostaria de ser, a pessoa que a gente é, se descolaram? É muito louco como no Brasil essa complexidade das coisas que precisa ser estudada, lida. Você vê no subtexto ali como as pessoas não querem, e principalmente agora, com esse governo, nem tem ideia do que seja, né? Gente, a Ancine ficou paralisada quase quantos meses? Uns 4, 6 meses? São 6 meses. A gente sempre fala que o IBAMA tá sem diretoria exatamente para que fiscal não possa sair para trabalhar. O presidente do INPE foi demitido porque divulgou os dados da até agora a não NASA, vai poder divulgar mais. Até a NASA tá abismada com isso, né? A NASA agora finalmente vai estudar o brasileiro, né? Sim. Precisava. Pra ver que o ET existe, né? Queria citar um lance que a gente sempre cita aqui também, que é a questão do conservadorismo. Tá. Como é que você vê a questão do conservadorismo, principalmente na parte sexual, Tá. num país onde você tem todo esse background por trás, assim, histórias de que pais de famílias saem com homens, com travestis. Por trás mesmo, né? E assim, é impossível o brasileiro ser conservador. Eu tenho a tese de que é impossível o brasileiro ser conservador e digo mais que deve ser... Eu posso até arriscar que talvez seja o país menos hétero do mundo, o Brasil. Talvez. A gente precisa entender coisas, né? E essas coisas que a gente precisa entender é que uma vez um intelectual brasileiro falou que não existe pecado abaixo da linha do Equador. Essa frase, ao mesmo tempo que faz rir, ela carrega um alto nível de verdade. A gente precisa entender que, como culturas do Sul,
e colonizadas, a gente tem um processo civilizatório interrompido, truncado e extremamente bifurcado, né? Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos e na colonização deles por puritanos, por gente que estava sendo expulsa da Europa e que acreditava num ideário conservador ao extremo e tal, a gente começa a entender como chegamos aqui. No caso do Brasil, o que eu acho que é preciso que a gente tenha em mente a gente é o país que mais mata travestis, e adivinha qual é o país que lidera as buscas no Xvideos por vídeos de travestis? Tem mais busca por broderagem no Tinder. Sim. Porque a gente recebe de print, não é brincadeira, assim. É uma coisa absurda. Os caras, eu sou casado, sigilo. mas quero um brother no sigilo. Sim. Então eu acho O que sigilo é maravilhoso. o conservadorismo no Brasil é algo inatingível. E eu acho que é importante a gente buscar sempre as nossas fontes históricas, Sim. né? E, inclusive você que talvez vocifere um discurso conservador. Você precisa lembrar que há pouquíssimos anos atrás, então vamos pular, sei lá, 200 anos atrás, as pessoas conservadoras, elas estavam querendo conservar o trabalho escravo no Brasil. As pessoas conservadoras, elas estavam querendo conservar o discurso de que uma pessoa branca não pode casar com uma pessoa negra, que negros não têm alma, de que eles são instrumentos que falam. E aí, toda vez que você conseguir olhar pra trás e falar o que era um conservador lá, recorta, traz pro seu presente e fala, olha, sou eu aqui. E daqui a 100 anos, a gente vai estar olhando pro nosso recorte histórico e vai falar, você acredita que tinha gente que matava LGBT? Assim como a gente olha pra trás e fala, você acredita que tinha gente que matava pessoas negras? Que a Igreja Católica era um pilar da escravidão? E eu acho que essa é a história do conservadorismo. É sempre a gente conseguir fazer um 360 e olhar pra ele como se ele fosse aqui. É verdade. Vamos terminando aqui. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho todas. Tem uma dúvida. Todo homem drag é gay? Não. Chico Anísio, Tom Cavalcante não são gays, faziam drag. É uma... Sim, são dúvidas que a gente tem e a gente... O público deve ter também. e a gente né? traz pessoas justamente... São coisas tão, assim, idiotas. Mas Não. que pra mim, assim, não... O próprio Kurt Cobain, né? É verdade. Às Sim, vezes, sim. né? O cara do Stone Temple Pilot no acústico da MTV, eu tava ouvindo ontem um programa, um podcast sobre o Woodstock 99 nos Estados Unidos, que foi assim, a barbárie, machista, estupro, tudo. E aí ele, pra ser um cara... Porta-voz. ele foi vestido de mulher ali Sim. no... O Iggy Pop fez Bowie. isso também, É o muito. Bowie, E eu acho assim, uma coisa que eu queria que ficasse pros ouvintes você me falou, é uma pergunta que pode... Não existe pergunta idiota. Existe resposta idiota. Mas as perguntas, elas são sempre válidas. Não tinha no MED, tinha respostas idiotas para perguntas cretinas. Então tava errada a MED. É verdade. Magic acabou, né, agora. Infelizmente, é verdade. Rita, pô, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer. A gente vai deixar os links todos aqui da Rita e você também se inscreve aí no nosso canal. Se chegou pelo canal da Rita, se inscreve, ativa as notificações, aquela coisa, comenta, dá seu like, mas se você quiser também, né? Se não quiser. E nos apoia. A gente tem um apoia-se, sabia? legal. Que a gente precisa... O YouTube é difícil às vezes monetizar, né? Ainda mais quando vem com os assuntos mais sérios, eles não gostam. É difícil, é tá complicado. complicado. Não passarão.